apreciação seguido de votação dos seguintes projetos. Senhor Presidente, questão de ordem. Eu gostava que o projeto 169 permanecesse na casa. Atendendo então a solicitação do líder do governo para que o projeto 169 se mantenha na casa, então acolhemos a solicitação. Neste momento então passamos ao projeto de lei legislativo 016/2018, que eu solicito ao secretário para que faça a leitura novamente desse projeto na íntegra, para que nós colocamos então a apreciação seguido de votação. Senhor Presidente, demais pessoas aqui presentes, colegas vereadores, colega vereadora, o projeto de lei número 016/2018 é autoria dos vereadores Flávio Daniel Schink, Luiz Carlos Souza e apoio de José Avelino da Silva e José Adoal da Silva. Projeto de Lei 016 dispõe sobre a criação da lei que inclui no atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados as pessoas com transtorno de espectro autista no município de Veracruz e da outra providência. Artigo 1º. Fica instituído no município de Veracruz a lei que prioriza atendimento em estabelecimentos públicos e privados pessoas portadoras de transtorno e espectro autista. Parágrafo 1º. A pessoa com transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Parágrafo 2º. Os direitos previstos neste artigo são extensivos aos acompanhantes da pessoa titular do atendimento prioritário. Artigo 2º. Os estabelecimentos públicos e privados devem inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno em espectro autista. A fita quebra-cabeça. Artigo 3º. Fica a cargo do Poder Executivo estipular o valor das penalidades a ser aplicadas às instituições no caso de descumprimento da presente lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações gravadas na Lei de Meio. Artigo 5º. Esta lei em vigor 30 dias após a sua aprovação. Sala de sessões, 29 de outubro de 2018. Este é o projeto e vem acompanhado da justificativa. O presente projeto tem por objetivo estabelecer a prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados das pessoas com transtornos de espectro autistas no município. O dia 2 de abril foi instituído pela ONU em 2008 como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo têm autismo. No Brasil, conforme estatística, cerca de 2 milhões de brasileiros apresentam esta deficiência. O autismo é um transtorno neurológico caracterizado por comprometimento da integração social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo. Os sinais geralmente desenvolvem-se gradualmente, mas algumas crianças com autismo alcançam um marco de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regride. O termo autismo foi criado por Eugene Bleuler em 1911 para descrever um sintoma de esquizofrenia que definiu como sendo uma fuga da realidade. Apesar de os sinais para o transtorno ficarem mais nítidos após 3 anos, alguns indicativos desde bebê podem servir como alerta, como a criança ficar parada no berço sem reagir aos estímulos e evitar o contato visual com os pais. Este projeto busca conscientizar a população acerca da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, conforme garante a lei federal, no artigo 1º chamado de Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, onde os portadores do referido transtorno também são considerados deficientes. Pessoas diagnosticadas com o TEA, o transtorno, passarão a ser abrangidas legalmente por todos os direitos da categoria a partir de 2012.
O autismo é 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas, e mais frequente em crianças de etnia branca do que afrodescendente e de origem hispânica. O símbolo adotado é a fita colorida, feita com peças de quebra-cabeça, representando a complexidade que o assunto requer, cujo ícone deve ser acrescentado nas placas que classificam o atendimento preferencial. Cabe ressaltar que em muitos municípios brasileiros esta prioridade no atendimento já consta na forma da lei municipal, reconhecendo a necessidade de um tratamento diferenciado a paciente e seus familiares. Então vai assinar o proponente Flávio Schink e Luiz Carlos Souza, com apoio de José Adualdo e José Abrino. Senhor presidente, então este é o projeto de 016 que trata sobre autismo. Obrigado, secretário, pela leitura da íntegra do projeto de lei legislativo 016/2018, de posse, então, dos pareceres das comissões permanentes que são favoráveis ao referido projeto. Então, neste momento, coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiser se manifestar pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Luiz Carlos Souza. Saudação aos meus colegas vereadores, nosso presidente Eduardo, as demais pessoas que hoje nos assistem aqui na nossa sessão, e no seu Dildo, nosso patrão do CTG Candeeiro da Amizade. Eu saúdo os demais componentes do projeto Ecoterapia, que hoje vem nos prestigiar aqui, que nos honra muito, porque também veio falar de um assunto que também ele veio para a ecoterapia, também lá, onde na verdade lá é aceito todas as deficiências. Para mim é um pouco, não sei se é difícil ou é fácil falar sobre autismo, porque sou pai de uma menina com autismo severo. O que a gente traz nessa lei é só uma reparação, na verdade, que desde 2012 o autismo já é considerado uma deficiência. E, na verdade, antes que me acuse que eu estou legislando em causa própria, esse direito aqui é para todas as pessoas com deficiência, e realmente o município de Veracruz já respeita o direito das pessoas com deficiência, e assim, na medida possível, se ele se passa na frente, no hospital, no NPS, a gente só quer fazer uma reparação, e também a gente pede que se coloque placa com os símbolos do autismo, que é a nossa fita com quebra-cabeça, para que as pessoas realmente tenham mais conhecimento, a nossa maior dificuldade com uma criança com autismo, porque aparentemente ela não tem nenhuma deficiência. Visivelmente ela é uma criança normal, mas tem um transtorno neurológico muito grave, e o autismo severo, no caso, eu vivo 24 horas com autismo severo, a gente primeiro o atendimento, porque muitas vezes as pessoas não entendem que às vezes a gente está na fila do NPS ou no hospital e a criança tem um comportamento diferente e as pessoas às vezes julgam nós como pai que a nossa criança é mal educada, mas eles não sabem que às vezes aquela criança está se batendo, aquela criança por um motivo, até por um perfume, entra em crise, às vezes por um barulho, por sair do seu habitat natural, da sua casa, vem com outro lugar que não é de costume, entra em crise. E as pessoas quando falam que os autistas entram em crise, eles não têm noção do que é uma crise no autismo. Por que a gente evita tanto eles não entrar em crise? Uma crise com autismo, às vezes um autismo severo, que nem o caso da minha filha, se ela entrar em crise, ela começa a arrancar os cabelos da cabeça. Quantas vezes a gente levava um plantão do hospital para eles dar uma injeção, para ela dormir, para parar de se machucar? Tem outros autistas que batem a cabeça na parede, e outros que se jogam no chão, e o pior disso, as pessoas julgam e nos condenam, nós como pai, que às vezes nós não sabemos do que dá aos nossos filhos. As pessoas não sabem o que passa 24 horas com uma pessoa com autismo. Na verdade, é um aprendizado de paciência. Por isso que eu peço que a importância desse projeto no nosso município de Veracruz, eu não poderia passar por essa casa sem passar um projeto desse lei, não queria entrar com esse projeto sozinho. Agradeço o vereador Flávio que veio me propor para entrar junto com esse projeto, para não ficar uma questão de estar legislando em causa própria. Mas não tem como. Se eu estou aqui hoje, o motivo que eu estou aqui realmente serve para a política, cada um tem os seus motivos e é assim que é a política mesmo, né? Eu tenho uma questão que eu corro atrás e se eu posso estar aqui falando com vocês, porque lá em casa a minha mulher está cuidando da minha filha, mas eu conheço muitas famílias que é só a mãe, às vezes só o pai. Imagina uma mãe ter que levar um filho no atendimento e ter que esperar, e às vezes só ela pode fazer. E daí as pessoas julgando e condenando, chamando a criança de mal educada, sem nem a criança saber o que quer. Então, antes da gente às vezes julgar e condenar uma pessoa,
Se eu não conhecer o assunto, eu não julgo. Por isso tem a importância desse símbolo, né? Até para as pessoas terem mais conhecimento, porque realmente as pessoas não têm conhecimento, ninguém é obrigado a conhecer tudo, né? Mas antes de julgar, a gente tem que acabar entender o que o outro está passando. Então, por isso que eu peço um apoio dos meus colegas vereadores, e agradeço também ao colega Flávio por ter entrado junto comigo com esse projeto de lei. E eu peço, sim, o apoio que a gente inclua, assim, as pessoas com autismo, com a prioridade no atendimento em todo o território do município de Veracruz. Hoje, na Santa Cruz, também está sendo votado um projeto dessa plenitude aqui. Seria isso, muito obrigado. Após a manifestação do vereador Luiz Carlos de Souza, a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio Daniel Schink. Saudação ao presidente, colegas vereadores, vereadora. Em nome da assessora do PDT, a Josiane Miller, saúdo os demais assessores. Pessoal do CTG, Candeeiro da Amizade, em nome do patrão do senhor Gil, saúdo os demais. Também sempre participa aqui nessas sessões o senhor Paulo Helfer, taxista Homero Tom, Perneta, como assim é conhecido, Sérgio Torres. Estava falando outro dia que ele lá fora, diz, não, pode chamar de Perneta porque pelo nome ninguém me conhece. E demais pessoas aqui presentes, sintam-se saudadas. Como o colega Luiz falou, na prática, eu quero ler um pouquinho a teoria do autismo. E eu te agradeço por ter entrado comigo com esse projeto. Jamais passou pela minha cabeça de que esse projeto seria um projeto de cunho pessoal, como no seu caso. Mas eu acho que é uma coisa nobre que a gente está levando ao conhecimento do Executivo e pedindo apoio dos colegas vereadores. Autismo é um transtorno neurológico caracterizado pelo comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal, e comportamento restrito e repetitivo que costuma ser identificado na infância entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, embora os sinais iniciais às vezes apareçam já nos primeiros meses de vida. O distúrbio afeta a comunicação e a capacidade de aprendizado e adaptação da criança. Estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo tenham autismo. No Brasil, conforme estatísticas, cerca de 2 milhões de brasileiros apresentam esta deficiência. O autismo é 4 vezes mais comum em meninos do que meninas. Que fique claro, os autistas apresentam um desenvolvimento físico normal, mas eles têm grande dificuldade para afirmar relações sociais ou afetivas e dão mostras de viver em um mundo isolado. Este projeto visa incentivar e proporcionar a prioridade no atendimento aos pacientes e seus responsáveis no âmbito da doença, como forma de minimizar os impactos sociais que a doença traz aos portadores e seus familiares, e de promover a inclusão da doença no rol de atenção aos transtornos mentais. Salas de espera e filas são insuportáveis para o autista e seus acompanhantes, como também o é para as demais pessoas que estão no mesmo ambiente. Em razão das peculiaridades do autismo, é comum ainda que as escolas particulares rejeitem essas crianças sob as mais diversas justificativas. A demora em horários de maior fluxo pode ser uma demora excessiva a pacientes com autismo. A tranquilidade pela prioridade dos autistas possibilita não prolongar a atenção própria e de seus parentes na realização de tarefas do cotidiano. O projeto irá minimizar esta manifestação e evitará constrangimentos de familiares. Desta forma, e diante dos motivos aqui expostos, solicitamos que os nobres pares aprovem o projeto em questão e que o Executivo dê uma atenção muito especial ao projeto e o sancione na forma da lei. E também, como sugestão, nós temos aqui que de repente o Executivo confeccione uma carteirinha
para fornecer para essas pessoas que têm esse transtorno, pelo menos para os familiares. Seria isso, muito obrigado. Após a manifestação do vereador Flávio Daniel Schink no projeto de lei 016/2018, a palavra ainda continua à disposição. Não havendo interesse dos senhores vereadores, eu coloco em votação o projeto de lei legislativo 016/2018, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Antes também de colocar em apreciação, seguido de votação, solicito ao secretário para que faça a leitura de um voto congratulatório da minha pessoa, com apoio da vereadora Maria de Fátima e do vereador Marcelo Carvalho, homenagem então aos 40 anos da educação infantil Vovô Adail. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas já saudadas, um voto congratulatório que vem por parte do presidente Eduardo Viana, da vereadora Maria de Fátima e do vereador Marcelo Carvalho. Excelentíssimo senhor vereador Royce Frederico Chu, digníssimo vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul. O vereador Eduardo Viana, infraassinado nos termos regimentais, propõe, após o vídeo do outro plenário, que a mesa desse Poder Legislativo consiga em ato um voto congratulatório à Escola Municipal de Educação Infantil Vovô Adail. A Escola Municipal de Educação Infantil Vovô Adail está situada no bairro Arco-Íris e foi fundada em 9 de novembro de 1978. Atualmente atende a 120 crianças de 4 meses a 5 anos em turno integral. Conta com excelente espaço físico, salas de aulas e arejadas e uma área coberta e pátio com brinquedos e espaço arborizado, onde é possível a realização de diversas atividades pedagógicas e recreativas. A escola tem como diretora Minéia Flores e vice-diretora Marceli Conze, além da grande equipe de trabalho que é integrada por 3 professores, 25 auxiliares de educação e 3 cozinheiras, 2 auxiliares de limpeza, e possui atualmente a associação de pais, todos engajados em construir um espaço alegre e bem estruturado para o bem-estar de seus alunos. Neste ano, a EMEI, a Escola Municipal de Educação Infantil Vovô Adail, comemora com toda a comunidade os seus 40 anos de fundação. Por isso que o proponente homenageia a Escola Municipal de Educação Infantil e os atuais colaboradores e a todos aqueles que de alguma forma fizeram parte de sua história. Sala de sessões, 29 de outubro de 2018, assinado pelo então proponente Eduardo Viana, Maria de Fátima, Marcelo Carvalho, por isso é enviada ao vice-presidente desta casa, vereador Royce Chu, uma vez que o presidente Eduardo é o autor do voto congratulatório. Senhor presidente, era esta a leitura. Obrigado, secretário, pela leitura. Após a leitura na íntegra, então, este voto, coloca a palavra à disposição do senhor vereador que quiser se manifestar pelo tempo regimental. Não havendo, então, interesse, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Antes de colocar em votação, solicito ao secretário para que faça a leitura, então, de mais um voto congratulatório à ecoterapia. Senhor presidente, senhores vereadores, o voto congratulatório vem por parte dos vereadores Luiz Carlos Souza, Flávio Schink e apoio de José Abelino. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Viana, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul. Os vereadores que se subscrevem nos termos regimentais propõem, após o vídeo do plenário, que a mesa desse Poder Legislativo consiga em ato um voto congratulatório à ecoterapia, parabenizando-os pelo extraordinário projeto que iniciou as atividades em 12 de outubro de 2005, motivado pelo pedido do marido de uma senhora que havia sofrido um acidente vascular cerebral e teve a orientação médica de que a ecoterapia traria grande melhoria para seu quadro de saúde. A partir desse pedido, Cláudia e Denis, os fundadores, entraram em contato com o CTG Candeeiro da Amizade, pedindo autorização para utilizar a área do local para este fim.
com uma resposta positiva, deram início às atividades sem nenhuma estrutura adaptada, sem voluntários e com apenas uma praticante. Na ocasião, outro fundador do projeto, o Sr. Lacerda, criou um elevador para facilitar a subida da praticante no cavalo, visto que até aquele momento era o seu marido quem o colocava, com muito trabalho, no lombo do animal. No ano de 2008, foi construída uma sala dentro do espaço do CTG para o projeto. Em seguida, com o aumento da procura e o interesse de novos colaboradores e os coordenadores, junto com alguns voluntários, foram em busca de conhecimento em Brasília, onde participaram de um curso na Associação Nacional de Ecoterapia, capacitando-se profissionalmente para realizarem as atividades oferecidas no local. Atualmente, o Departamento de Ecoterapia é coordenado pelo Lino Angelim e Cláudia Ferraz. Possui o apoio de 3 voluntários profissionais, sendo eles da área de fonoaudiólogo, terapia ocupacional e ferragem de cavalos. Além destes, contam com 18 voluntários da comunidade e 5 prestadores de penas alternativas, que são encaminhados pelo Poder Judiciário para auxiliar no projeto como cumprimento de horas. No ano de 2013, através de uma verba destinada pelo Ministério Público Federal, secção de Santa Cruz do Sul, para projetos de cunho social, a entidade sem fins lucrativos foi construída uma nova sede para o projeto O Tão Sonhado Picadeiros, somando cerca de 800 metros quadrados de área coberta, utilizando para a realização das atividades em dias de chuva. Hoje o Departamento de Ecoterapia possui uma estrutura bastante completa, com sala de recepção e agendamento, sala para atendimento reservado, almoxarifado e banheiro adaptado para cadeirantes. Todos os locais possuem rampa para facilitar o acesso. O departamento também conta com um sistema hídrico que coleta a água da chuva no teto da picadeiro e a desloca para caixas de água. Esse sistema permite que os voluntários deem banho nos cavalos ao final de cada sessão e garante que em época de estiagem os animais tenham água para beber. Em 2016, a ecoterapia recebeu a aprovação do Judiciário do município de Veracruz para o projeto Espaço Sensorial, que tem como intuito proporcionar um espaço especial ali andar do cavalo para os autistas e cadeirantes. No local, os participantes podem ter contato com pedras, areia, grama e demais materiais, ampliando a sua possibilidade de exploração, expressão e comunicação, além de desenvolver o equilíbrio através do balanço desenvolvido especialmente para eles. Toda a estrutura do departamento que possui hoje foi adquirida através dos projetos lançados ao poder público, que obtiveram respostas positivas no Poder Legislativo do município e também no Ministério Público Federal, possibilitando as melhorias na estrutura física. O projeto se sustenta através de doações da comunidade dos praticantes, da arrecadação de lucros em confraternização e da venda de camisetas e rifas. Quando há necessidade de melhorias em infraestrutura, é encaminhada um projeto executivo para aprovação e destinação de verbas públicas. A prestação de contas é feita e divulgada mensalmente. No fim de cada ano é feito um balanço geral da atividade, gastos e contribuições. Com mais de 11 anos de história, nota-se a evolução deste departamento, que inclusive foi reconhecido regionalmente em 2 oportunidades. Em 2009, pelo Movimento Nacionalista Gaúcho, MTG, através da Comenda João de Bar, onde foi entregue um certificado como forma de homenagem à coordenadora Cláudia Ferraz, representando a 5ª Região Tradicionalista pelos serviços prestados ao movimento tradicionalista. Outro prêmio que a entidade recebeu foi o Troféu Arauto, em setembro de 2016, entregue a 5 entidades veracruzenses que se destacaram no município através da prestação de serviços voluntários. Existem inúmeros centros de terapia no estado, com atendimento particular, porém a CTG Candeeiro da Amizade é o primeiro centro de tradições gaúchas a aderir um departamento social desta amplitude, com atendimento gratuito em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Em março de 2018, iniciado o projeto Educação, Ecoterapia e Consciência Ambiental, que está previsto o término do mesmo para dezembro de 2018. Este voto vai ao encontro de homenagear todos os Ecoterapia, que no dia 12 de outubro deste ano completou seus 13 anos de atuação junto ao município, na qual desenvolveram um trabalho em torno da comunidade. Sala de sessões, 29 de outubro de 2018, assinado pelo proponente Luiz Carlos Souza, Flávio Schink e José Olino da Silva. Senhor presidente, é este então o voto congratulatório. Obrigado, secretário, pela leitura na íntegra deste voto. Neste momento, então, concedo a palavra, deixo a palavra à disposição do senhor vereador, quem quiser se manifestar pelo tempo regimental. Tendo em vista que os proponentes vão se manifestar nos assuntos pessoais, nós vamos fazer uma referida homenagem, mas os demais, não havendo interesse, então, para não tirar o brilhantismo dos proponentes, nós, então, colocamos em votação este voto. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Pergunto aos proponentes das proposições que tramitam nesta casa se há interesse de colocar em apreciação, seguido de a votação, dentre elas que estão tramitando. Proposição, então, de número 52, 2018, da autoria do vereador Luiz Carlos de Souza. Solicito o secretário para que faça a leitura e, seguidamente, deixa também a palavra à disposição ao proponente. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas já saudadas, a proposição número 052/2018, da autoria do vereador Luiz Carlos Souza, propondo que a mesa de todos os poderes legislativo envie correspondência ao Poder Executivo para que ele mesmo estude a possibilidade da isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. Esta proposição, a palavra está à disposição do proponente. Obrigado, Dalva, pela leitura e proposição. As pessoas aqui já foram saudadas, não vou mencionar agora, até por uma questão de tempo. A minha proposição que eu entro hoje nessa casa, eu acho de extrema importância, é sobre os doadores de medula óssea. Tem outra cidade que já é lei municipal, onde todo concurso público tem um número X de inscrição, é gratuita para quem é doador de medula óssea. Com essa minha proposição, na verdade, eu quero incentivar as pessoas a ser doador, porque cada vez que tiver um concurso público na nossa cidade, no edital lá de convocação, o nosso executivo vai ter o poder de dar um número X de inscrição gratuita para as pessoas que são doador, porque eu também vejo de extrema importância quando eu conheço muitas famílias que às vezes estão na angústia de correr atrás de um doador e é tão raro, e para nós vemos já tão simples que é ser doador, que é simplesmente fazer uma análise de sangue lá e ficar cadastrado no rol de doador de medula óssea. E eu não vejo assim que grande interferência nas receitas do município, porque às vezes a gente sabe que está tanta crise aí, às vezes a gente se preocupa tanto com grandes obras, de construir grandes estradas e grandes prédios e grande estrutura, e acaba a gente esquecendo o projeto maior que é de todos nós aqui, que é a vida. Imagina a pessoa que está naquela angústia atrás de um doador, quando aparece um doador compatível. Eu nem sei se aquela pessoa vai se sentir tão bem, ou a pessoa que for o doador também vai se sentir tão bem. Eu acho que o sentimento é igual. Imagina tu poder salvar uma vida. Por isso que eu peço o apoio dos demais vereadores, porque a gente apoia essa proposição também, levando para o executivo, porque ele tem a possibilidade de quantas inscrições ele pode ter no concurso público para doador de medula óssea. Seria isso, muito obrigado. Feita a manifestação do proponente, a palavra ainda continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio Daniel Schink. Saudação do presidente, colegas vereadores, pessoas já saudadas nesta noite. Eu quase ter meu voto favorável ao colega Luiz, uma vez que lembro de um caso, não muito tempo atrás, que aconteceu em Santa Cruz, onde uma pessoa da alta sociedade, não vou citar nomes nem função, tendo bastante dinheiro,
teve um familiar com esse problema e não conseguiu solução. Então não adianta ter dinheiro, né, se não tem voluntário. Então é um projeto, uma proposição de extrema importância. E digo mais, nós, como funcionários do Estado, onde eu trabalho na Polícia Civil, colegas que doam sangue recebem gratificação, que conta ponto para promoção interna, simplesmente doando sangue, que também é um gesto nobre. Então, de medula é um caso mais raro, mais extremo, para conseguir um doador que seja competente, compatível. Desculpa. Então, é um gesto que é nobre. A pessoa que doa se sente bem e a pessoa que recebe, nossa, é muita felicidade. Então, são coisas que parecem simples, mas são muito, muito boas e muito importantes na vida das pessoas. Seria isso, muito obrigado. Feita a manifestação, a palavra ainda continua à disposição. Então, havendo interesse dos senhores vereadores, eu coloco então a proposição sobre o número 052/2018 em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Passamos então, neste momento, aos assuntos pessoais.